Olá! Olha, se você me perguntar, Su, qual o tema dessa apostila que você mais gostou? É esse tema número 12 sobre a questão da perpetuação e inovação das bibliotecas. Por que perpetuação? Por que inovação? Porque, gente, biblioteca existe desde quando? Né? Existem aí há centenas de anos, não é verdade? Existe desde que a gente pode pensar antes da Idade Média mesmo, sempre que você pensar em papiros, né? Já era uma biblios, né? Um lugar em que você vai ter vários livros, biblioteca, né? Então, a biblioteca, até então, você imaginava ali uma estante cheia de livros, livros empoeirados, e a biblioteca definitivamente tem aí como grande concorrente aquele negócio que a gente carrega na mão, lugar que você pode baixar livros, que você pode ler livros PDF e tudo mais. Então, se você pensar na biblioteca como um espaço e apenas você vai sentar para ler um livro, você pode pensar que ela não tem vida longa. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar que assim como nós nos renovamos em vários aspectos, as bibliotecas também alcançam inovação. Bem aí no nosso material apostilado, vocês têm um QR Code. Vocês podem fixar aí o celular de vocês nesse QR Code. Vocês vão ser remetidos lá para o meu canal do YouTube. E lá nós temos um bate-papo super agradável com a coordenadora das bibliotecas aqui do estado de Mato Grosso. E ela vai nos falar exatamente sobre as grandes experiências que ela e suas companheiras de trabalho, seus companheiros de trabalho, realizam em torno das bibliotecas. Nós devemos imaginar o seguinte, não podemos pensar apenas no meu contexto. Eu, Suzana, que tenho um celular com internet. Eu que moro numa cidade com acesso fácil à internet. Eu tenho que pensar que a biblioteca pode se tornar um espaço de convivência, de conveniência e, às vezes, o único recurso que um cidadão que não tem acesso à internet, que são vários, pode realmente ter a documentos, a informações, a sites que realmente vão colaborar para a sua vida, para o seu dia a dia. Vamos pensar aí o pessoal que estava se inscrevendo para receber o auxílio emergencial durante a Covid. A pessoa tem que entrar na internet e se cadastrar. Imagina que você não tem a internet. A quem você vai recorrer? Ah, o seu compadre. Meu compadre também não tem esse acesso à internet. A quem você vai recorrer? Ah, já sei. Vou lá na biblioteca. Tá bem? Então, as bibliotecas, elas acabam sendo um refúgio e são usadas por aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições de outros mecanismos. Nós vimos aí Brasil afora muitas situações em que pessoas que são moradoras de rua, elas procuram as bibliotecas públicas para estudar para concurso público. Olha, não é porque ela é morador de rua que ela também não sonha em fazer um concurso, em fazer um Enem. Então essas bibliotecas também servem para as pessoas terem acesso a livros e acesso a sites. Nós temos toda uma programação entre bibliotecas e museus no Brasil em que um visita o outro, tem tour virtual. Então as bibliotecas elas se tornam esse lugar de congraçamento, um lugar em que o cidadão pode efetivamente ter mais acessos às informações. É isso que vocês vão ver na entrevista que eu fiz com a Valdinéia Ribeiro e ela foi assim, eu teve momentos que eu até me emocionei de tantas coisas interessantes que ela falou sobre bibliotecas e os trabalhos realizados. Ela falou assim, professora Suzana, tem atividades que nós fazemos em que o filho do morador de rua se senta do lado do filho de um vereador, de um deputado, de um médico, e ali são todas crianças iguais, porque querem ouvir uma história, a gente contrata contadores, né? E desenvolvem os projetos que fazem com que as bibliotecas hoje se perpetuem. Bom, vamos ver quais textos de apoio que eu coloquei na apostila para vocês. O primeiro deles fala o seguinte, os preconceitos que nós temos em relação ao bibliotecário. O que você pensa? Uma pessoa com um óculos na ponta do nariz, controlando o silêncio de uma sala cheia de livros empoeirados. E não, hoje a pessoa que vai trabalhar com bibliotecas, ela tem que ter uma criatividade, ela tem que ter um senso de comunidade muito forte para congraçar.
A Valdinéia contou uma experiência que eu achei muito legal de uma escola em que ela foi ser bibliotecária. E quando ela chegou lá na biblioteca da escola, a biblioteca havia virado simplesmente um depósito. Tinha lata de tinta, tinha caixas velhas. A biblioteca se tornou ali um porão da escola. E no final de semana ela tirou tudo de dentro, pintou parede, coloriu, colocou até luminárias especiais, rearranjou os livros, fez espaço de pintura, colocou mesinhas especiais e de repente aquele espaço se tornou um dos mais frequentados da escola, com música, com alegria. Então vejam como que de repente uma iniciativa da bibliotecária vai fazer com que uma escola ganhe uma perspectiva nova e uma vida nova. Então, a organização da biblioteca e a forma com que essa biblioteca se apresenta para os alunos é sempre um objeto de inovação, uma tentativa que realmente o profissional tem que ter para fazer com que ela se torne atrativa. Tudo bem? O texto número 2, eu vim mostrar para vocês o seguinte, olha só que linda fotinho. A leitura de um bom livro é um diálogo incessante, né? Incessante. O livro fala e a alma responde. Então é preciso sim, olha, por favor, vocês que serão um dia pais, vocês não podem deixar apenas o celular na mão de uma criança. Porque o celular tem um tipo de interação que muitas vezes não permite que a criança pegue uma história com começo, meio e fim. Que ela penetre em uma história. Ela fica ali às vezes ouvindo uma historinha, vendo personagens que se movem em um desenho, mas ela não tem a experiência de aprofundar-se em um enredo. Isso faz com que a criança tenha um pensamento raso. A importância da leitura é fazer com que a pessoa mergulhe naquele universo daquele livro. Então nós temos ali um depoimento, olha, minha mãe era analfabeta, mas isso não foi obstáculo para despertar em mim a paixão pela leitura. Ela abusava de sua oralidade para me contar histórias e me levava à biblioteca. Né? Então, às vezes você leva uma criança numa livraria e essa criança, ela nem tem assim, ela nem sabe por onde começar, porque ela não teve a experiência do livro. Então é muito interessante que nós estimulemos vocês aí, seus irmãos mais novos, alguma criança que você conhece e a você mesmo. Tem muito aluno que fala para mim, Su, eu não gosto de ler. Mas será que você foi levado, você foi conduzido a gostar de ler? Você foi conduzido, você já visitou a biblioteca da sua cidade? Você frequenta a biblioteca da sua escola? Essas são perguntas interessantes, porque você vai ter que falar sobre isso na sua redação. Como fazer com que as bibliotecas se perpetuem e se inovem? Como fazer com que elas realmente estendam o seu papel para a comunidade, que a comunidade reconheça na biblioteca um lugar de convivência e de acúmulo de conhecimento? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para poder elaborar o nosso texto. Então, a biblioteca, ela vai ser um lugar que realmente as pessoas vão buscar essa informação e esse acesso. E aí o texto 3 vem mostrar essa importância da biblioteca como elemento de inclusão. Biblioteca empresta livro a moradores de rua sem exigir comprovante de residência. Porque é isso mesmo. Se eu for ali na universidade e quiser pegar um livro, primeiro eu tenho que ser da comunidade universitária, né? E eu tenho que provar que eu moro aqui em Cuiabá, que eu moro na cidade, que eu vou devolver o livro. Eu tenho que fazer isso. Então, de repente, a biblioteca dá esse voto de confiança ao morador de rua, ele não tem endereço, ele não tem comprovante de endereço e permite que ele leve o livro para ler, em casa não dá, né? Mas para ele ler no lugar em que ele mora, em que ele vive, em que ele dorme, né? Isso é bem importante, porque você possibilita àquela pessoa ter acesso a esse conhecimento que não pode, de forma alguma, olha a minha tese aí, ser elitizado. O conhecimento tem que ser algo democrático, popularizado. E eis aí uma forma de perpetuar, nessa visão, nessa perspectiva, nessa ideologia que você vai perpetuar o papel das bibliotecas, tá bom?
Texto 4 vem falando assim, ó, ambiente de convivência, eu mesma já usei essa palavra umas 5 vezes, estudo, inserção social e principalmente de leitura. Mesmo com tantos atributos importantes, as bibliotecas do Brasil não são suficientes, tá? A Lei 12.244 determina que as escolas brasileiras públicas e privadas de todos os sistemas de ensino têm uma biblioteca, mas isso nem sempre acontece. Às vezes o pessoal monta ali uma coisinha para fazer de conta, vai lá à vistoria da Secretaria de Educação, né? Faz vistas grossas também, né? E permite que a escola tenha funcionamento. E um dos elementos para permitir o funcionamento da escola é a biblioteca. Na verdade, eu quero fazer uma acusação. Quando o gestor da escola não investe na biblioteca, eu tenho certeza que ele também não investe na educação em si. Porque um gestor que realmente tem rastro, tem realmente uma preocupação com a educação, é claro que ele vai fazer da biblioteca um lugar de participação, um lugar em que o jovem, que o estudante tem prazer em estar e buscar informações, tá bem? Um lugar de estudo, um lugar de compartilhamento. Às vezes nós não podemos pensar assim no conteúdo como algo estático, mas algo que vai realmente surtir efeito quando ele é compartilhado. Então, rodas de conversas, rodas de estudo, assistir em conjunto um determinado documentário, escrever sobre esse documentário, a biblioteca deve ter esse papel. Então, vocês têm aí até uma comparação com a República Tcheca e vocês podem ter acesso a esse texto de apoio que vocês não podem copiar, mas que vocês podem se basear para construir a sua tese. O texto 5 vem mostrar que com a pandemia, algumas atividades das bibliotecas foram restritas. Então, até então, nas bibliotecas tinha lá palestra, não pode ter mais palestra, porque não pode ter aglomeração, né? Tinha lá os festivais literários, em que os autores eram convidados a falar sobre suas obras, também não pode, porque não pode ter aglomeração. Em compensação, olha só que legal, eu fui convidada no ano passado a dar um curso à distância para frequentadores, para aqueles que são inscritos, cadastrados nas bibliotecas aqui do meu estado. E realmente, né, fiz várias lives e também disponibilizei conteúdo para que esses jovens adultos, para que esses estudantes assistissem às minhas aulas e tivessem acesso aos meus conteúdos. Então, note, eu tenho uma gestora que fala, opa, espera um pouquinho, se o aluno não pode vir até nós, vamos levar o palestrante até eles. Então, eu vi as bibliotecas do Brasil inteiro transformando-se em um lugar de transmissão de conhecimento realmente. Contadores de história, palestrantes, pessoas que deram cursos. E, da minha parte, eu fiz isso gratuitamente, porque foi um momento que nós compreendemos que a gratuidade ia colaborar e ia ajudar muitas pessoas. Muito bem, qual vai ser a tese, então, que você vai defender sobre isso, sobre perpetuação e inovação nas bibliotecas no contexto brasileiro? O que é preciso ser feito? Como investir nesse setor? Como fazer o gestor público acordar para essa necessidade? Porque eu preciso de uma autorização de um governador, de um secretário de educação, de um prefeito, para que as coordenações das bibliotecas atuem de forma a levar esse conhecimento para o público ou fazer com que o público venha até o conhecimento. Na Europa, vou sair um pouquinho e fazer um paralelo. As bibliotecas, elas têm holograma, as bibliotecas têm lugar em que as pessoas podem almoçar, em que as pessoas podem fazer fotos, podem ter contato com obras de arte. Existem programas de biblioteca para biblioteca, de museu para museu, como já falei, em que você pode fazer tour virtual, tá bem? Pesquisar em obras que estão lá na outra biblioteca. Tudo isso daí é inovação. Então, vocês vão ter que falar sobre isso. Perpetuação e inovação. E eu separei um repertório aí que vocês podem usar também. Esse que está aqui na proposta de redação, vocês não podem usar. Mas os repertórios que eu trouxe para vocês, aí sim. Então, o primeiro repertório que eu trouxe para vocês, ele se chama Book Truck. O que é isso? Ok, ao invés da biblioteca estar lá no endereço fixo, a biblioteca ela vai numa Kombi,
a biblioteca vai em um caminhão, a biblioteca chega até as pessoas em lugares mais acessíveis, num bairro de periferia. Então aí nós sempre contamos, quem participa desses programas, desses projetos, sempre contam com a boa vontade daqueles que doam livros e também da adesão da comunidade quando chega ali um book truck, em que a pessoa vai poder pegar um livro, ler, fazer a roda de leitura, fazer a leitura compartilhada, levar o livro para casa, devolver posteriormente. Então, nós temos várias iniciativas assim, Brasil afora. Por falar nisso, né, eu gostaria de falar sobre o meu amigo Clóvis de Matos, que eu conheço aí há 3 décadas já, que aqui no nosso estado, ele é alguém que realmente, essa é a marca dele, ele vive hoje exatamente disso. É alguém que distribui livros, distribui brinquedos, conta com a ajuda, a gente chama de Papai Noel Mato-Grossense, né? Com a ajuda de voluntários, e ele é o grande articulador da divulgação da leitura de livros. Não essa leitura acadêmica, essa leitura que nós fazemos para algo, mas a leitura prazer, a leitura fruição, aquela leitura que faz com que a gente conheça outros universos e outras experiências, que é isso que a gente acaba vivendo quando lê um livro. Você não vai viver na Idade Média da Europa, mas você pode ler um livro que retrate aquele momento e a partir daí você tem uma experiência a partir da experiência do outro. O repertório 3 vai falar sobre a importância das bibliotecas comunitárias, né? Em que os livros são doados. E aí que tá, de repente você tem um monte de livro na sua casa que você não usa e poderia estar ali em uma biblioteca atendendo aos interesses de outras pessoas. Eu já estive na biblioteca da minha cidade várias vezes, uma para ser entrevistada e por uma rede de televisão, e lá eu conheci jovens que estudavam exclusivamente lá no espaço da biblioteca, porque muitas vezes em casa tem barulho, não tem uma mesa apropriada, e eles fizeram da biblioteca seu lugar de concentração e de estudos. Então, essas bibliotecas comunitárias, elas têm essa importância também do espaço físico, né? De possibilitar ao aluno a concentração suficiente para estudar, né? O repertório 4 vem falar sobre a literatura delivery, né? Então, o que significa essa literatura delivery? É uma forma da população, durante o período de isolamento social. Então, de novo, ao invés da pessoa ter que ir até uma biblioteca pegar um livro, a biblioteca vai até o bairro da pessoa, né? E em alguns casos até a casa da pessoa, e ali ela entrega o livro, a pessoa lê, depois alguém vai lá e busca também. Então notem, isso é inovação, por isso que o tema é perpetuação e inovação. Perpetuação, qual é o pressuposto? É algo que vem de trás, do passado. Inovação, ações para fazer com que ela se perpetue, tá bem? Então, nessa situação de isolamento social, sim, muitas bibliotecas foram até as casas das pessoas, tá? Repertório número 5, né? Nós temos aí ponto de ônibus se transforma em biblioteca 24 horas em Cuiabá. E nós temos essa iniciativa não só em Cuiabá, mas em outras capitais e em algumas outras cidades. Então, você chega ali no ponto de ônibus, você vê, tem revista, tem livros. Então, tanto você pode pegar e levar para casa e depois devolver, quanto você pode pegar algum livro da sua casa e colocar ali para outras pessoas lerem. E aí, o conhecimento se distribui. Eu acho isso muito interessante. Isso mostra que é uma comunidade solidária, é uma comunidade desprendida, que não está ali no materialismo, é meu, mas é meu e pode também ser seu, e isso é uma coisa muito legal de se observar, tá bem? Então, são projetos que nós temos aí Brasil afora. Projeto cria biblioteca em geladeira e professor monta livraria para estimular a leitura. Então, de novo, né? Olha que inovação, que criativo, tá bem? O cara montou uma biblioteca na calçada da casa dele. Então, ao invés da pessoa ir até um lugar, né, eu tenho que pegar um ônibus e ir até a biblioteca lá no centro da cidade, 2 horas do meu bairro até o centro da cidade. Não, ali mesmo na calçada, a pessoa vai lá, abre aquela geladeira velha, abre aquela estante e lá dentro tem livros. A pessoa leva para casa, depois devolve, traz outros, né? E que iniciativa interessante. Não é bem uma biblioteca, mas é uma inovação, é uma forma, é uma mini biblioteca, né? É uma forma de você experimentar ali um livro
e de repente, quem sabe, posteriormente, você se interessar mais pela leitura. Biblioteca na praça, mesma coisa, também é uma inovação. Notem que nós estamos falando de muitas inovações, né? Para incentivar o hábito da leitura, você leva para a praça pública essa leitura, né? Então, é um hábito bem interessante que faz com que crianças se interessem pelo mágico, pelo inovador. E quando a criança libera, o adolescente libera a mente dele, depois se torna muito mais fácil interpretar textos, escrever suas próprias redações, e disso daí eu sei muito bem. Como que os meus alunos leitores se saem melhor na redação do que aqueles que têm pouca leitura? Aqueles que têm bastante leitura logo pensam no repertório, logo conseguem defender muito bem as suas teses. Os outros não, tá bem? Ou tem mais dificuldade. Então, aí que está a importância da biblioteca e da leitura. Tá? E por fim, nosso repertório número 8, ele vem falar sobre ônibus faz leitura, fim da biblioteca em ônibus faz leitura despencar em São Paulo. Sim, sempre que essas iniciativas regridem, realmente nós temos perdas sociais. Então, se nós compararmos quantos livros um europeu lê por ano, em torno de 15, quantos livros um brasileiro lê por ano, em torno de meio, isso já vai mostrar um pouquinho também da nossa maturidade enquanto nação, enquanto política, né? Então, vocês vão ter que colocar aí a biblioteca como elemento central no estímulo à vontade de saber, de conhecer, e como que elas podem se inovar, tá? Se recriar, como que elas podem ser atrativas para o público, inclusive como uma forma delas não serem exterminadas, eliminadas. Nossa, eu não quero nem pensar nessa hipótese. A internet veio suprir várias lacunas no nosso processo de ensino e de informação, mas jamais pode substituir um local como é uma biblioteca. Um local de congraçamento, um local de concentração, de leitura, em que nós podemos pensar inúmeras atividades. Tem biblioteca que faz RPG, tem biblioteca que faz oficina de teatro, tem biblioteca que faz oficina de poesia, e tudo isso é muito importante. Desenvolver as artes, despertar as artes, isso é muito importante para a formação do cidadão e do conceito de cidadania em geral. Tá bom? Caprichem nessa redação, é a última redação desse semestre, é tema do coração do Sul, das professoras, da equipe em geral, e vocês têm que fazer aí também, apaixonados pelo tema, tá bom? Uma boa produção textual, e na semana que vem, simulado, e depois encerramento do curso. Grande abraço da professora Suzana Luz. Vão lá pro YouTube, hein? Assistam a entrevista com a Valdinéia que vocês vão gostar.